Fala aí pessoal, neste vídeo resolveremos 3 exercícios sobre condicionais e vamos ler os enunciados das questões. Exercício 1. Faça um programa que pergunte em que turno você estuda. Peça para digitar M para matutino, ou V para vespertino, ou N para noturno. Imprima a mensagem bom dia, boa tarde ou boa noite conforme a entrada. Exercício 2. Faça um script que leia um número e exiba o dia correspondente da semana. Exemplo: 1 domingo, 2 segunda, 3 terça e assim por diante. O exercício 3 é um pouquinho mais robusto do que o primeiro e o segundo. Faça um script que leia o peso e a altura do usuário e exiba seu IMC, que é o Índice de Massa Corporal, e a situação de acordo com a tabela abaixo. Aqui é uma observação explicando como a gente faz para calcular o IMC. O índice é calculado da seguinte maneira: divide-se o peso do paciente pela sua altura elevada ao quadrado. E com o resultado do IMC, a gente vai saber a situação da pessoa. Exemplo, ela pode estar muito abaixo do peso, com peso normal, ou ainda acima do peso, entre outros. Na aula passada eu apresentei a sintaxe do if simples, que nada mais é do if. Em caso da condição ser verdadeira, a gente faz a execução dos comandos, e a sintaxe do if else, que nada mais é, se a condição for verdadeira, ela vai entrar nesse bloco de comandos, e se não, ela vai entrar nesse bloco de comandos. Nessa aula, para a resolução desses 3 exercícios, utilizaremos múltiplas condicionais, onde a gente vai fazer uso do if e do else lá no final. Só que esses elses que vão ficar aqui entre os dois, a gente vai usar o else if. Vai ficar mais fácil com a resolução dos exercícios. Vamos lá! Aqui o HTML do exercício número 1, onde eu começo com um parágrafo pedindo para o usuário informar o turno que ele estuda e explico M para matutino, V para vespertino e N para noturno. O input para auxiliar na captura da entrada do usuário. Depois um botão que, em caso de clique, chamará a função mostrar mensagem. E por fim, a tag pré para a gente conseguir expor a mensagem encontrada. Vamos dar uma olhadinha na função mostrar mensagem, que está lá dentro do arquivo mensagensaudação.js, que é exatamente esse daqui. Aqui dentro da função, a gente tem um let turno, que vai receber, o que o usuário digitou. E como eu disse, faremos uso das múltiplas condicionais, onde, se o turno for igual a M maiúsculo, a mensagem bom dia aparecerá. Se não, se turno for igual a V, a mensagem boa tarde aparecerá. Se não, se turno for igual a N, a mensagem boa noite aparecerá. E se não cair em nenhuma dessas condições, sobre essa última aqui, informando que a entrada é inválida. Vamos testar rodando o programa. Vamos colocar um V, que deveria aparecer a mensagem boa tarde. Certinho, boa tarde. Vamos testar ainda o M, que deveria aparecer bom dia, e o N, que deveria aparecer boa noite. Tudo certinho, vamos ao próximo exercício. No exercício 2 é aquele exercício sobre os dias da semana. Inicialmente um parágrafo solicitando ao usuário, para informar o número entre 1 e 7. Um input para receber essa entrada, um botão que, em caso de clique, mostrará a função mostrar mensagem e a tag pré para a gente conseguir expor a mensagem. Vamos dar uma olhadinha na função mostrar mensagem dentro do arquivo mensagem dia da semana, que é esse aqui. Um let que recebe o número informado pelo usuário e algo um pouco parecido com o primeiro exercício, também fazendo uso de múltiplas condicionais. Se o número for igual a 1 domingo, igual a 2 segunda, igual a 3 terça e assim por diante, sendo que se não for nenhuma dessas possibilidades, a entrada foi inválida. Vamos rodar o programa e testar. Vamos botar 3, terça, 5, quinta-feira, 6, sexta-feira. Agora vamos colocar a letra A, que seria um caractere, uma entrada inválida. Ops, entrada inválida. Tudo certinho, vamos ao próximo exercício.
Vocês podem notar que no exercício 3 eu fiz meio que uma gracinha para deixar mais bonito. Fiz uso do CSS, é só chamar através da tag link. E também usei uma fonte e chamei através dessa linha de código aqui. Lembrando que a resolução de todos os exercícios está lá no GitHub do meu HD. O arquivo style.css, lembrando que não é o foco do nosso curso. Vocês podem fazer uso do arquivo só para deixar a aplicação mais bonita, mas o que importa agora é vocês aprenderem o JS. Aqui eu vou explicar o que tem dentro do formulário. Inicialmente um parágrafo, o cálculo do IMC. Depois eu faço a solicitação do peso e existe um input, né, para receber o que o usuário digitar. A mesma ideia para receber a altura. Um botão que, em caso de clique, chamará a função peso ideal, que está lá no arquivo pesoideal.js. E, por fim, a tag pré para a gente conseguir expor o resultado. Tudo isso dentro do formulário. E tem uma classe aqui que eu denominei de calcular peso ideal. Isso aqui é muito útil lá dentro do arquivo style.css. Mas vamos ao pesoideal.js, que é de fato o nosso foco. Aqui inicialmente duas LEDs para receber respectivamente o peso e a altura, depois outra LED que faz o cálculo do IMC de acordo com aquela regrinha que tinha lá no exercício. E aqui usa das múltiplas condicionais de acordo com aquela tabelinha para a gente saber o estado da pessoa, se está muito abaixo do peso, peso normal, acima do peso e assim por diante. E aqui fazemos uso do operador relacional AND, onde as duas expressões devem ser verdadeiras para que se entre no bloco de comandos. Por fim, só aquele comando para a gente fazer a limpeza dos campos. E agora vamos rodar o programa. Vamos colocar peso. Coloquei aqui 60 kg de peso, altura, vou deixar 1,72. Calcular. Essa pessoa está com... Eita, eu troquei aqui cm. Deixa eu só corrigir. Então, seu IMC é de 23,61 e essa pessoa está com peso normal. Agora, vamos colocar uma pessoa que tenha 100 quilos e de altura tem 1,50. Essa pessoa está com IMC de 54,43 e ela está em obesidade 3 ou obesidade mórbida. Agora, vamos colocar alguém com 40 quilos e 1,75. O IMC deu 15,02 e a pessoa está muito abaixo do peso. Esse foi o último exercício desse vídeo e eu aguardo vocês no próximo vídeo com mais exercícios. Até lá, um abraço e fui!